Boa noite, pessoal. Sexta-feira, 27 de maio. Ibov praticamente no 0 a 0, 0,05 de alta, 0 a 0, né? Fechando aos 111.943 pontos, pessoal. Então, o Ibov se mantendo acima da resistência, aquela resistência de 109.800 pontos, essa resistência aqui, essa resistência, e rompeu também a média móvel de 72 períodos. Também os preços, os pontos se mantendo acima da média de 72 períodos, o que é um bom sinal para os comprados. Bom, mas hoje, sexta-feira, o Ibov fechando com um sinal de topo, o que pode sinalizar correções de curto prazo. Então, essas correções, desde que elas não retornem para dentro da resistência dos 109 mil, antiga resistência, agora suporte dos 109.800 pontos, seria um movimento normal, tá? Então os pontos podem chegar, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, ó. Então os pontos, pessoal, seria normal um movimento lateralizado ou até um pouco mais, uma correção mais forte, desde que não ultrapassem o limite de 108.791 pontos. Até seria uma coisa saudável, um movimento saudável. O Ibov dá uma corrigida depois dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, praticamente 7 movimentos de alta seguidos. Seria interessante formar mais um topo aqui ascendente em relação a, desculpe, um fundo, né? Um fundo em relação a esse daqui, ó, um fundo mais ou menos nessa área aqui, seria um fundo ascendente em relação a esse daqui, né? Esse mais embaixo. Então seria aceitável uma correção e seria natural também. Bom, a resistência maior agora fica na faixa dos 115.500 pontos, pessoal. Nessa região aqui dos 115.500 pontos, isso. Ok? Então vamos ver o que acontece. Esse canal aqui, ó, de alta, de baixa, esse canal de baixa aqui, daqui a pouco nós vamos tirar ele fora porque ele já cumpriu a sua função, né, de orientar os grafistas, né, os analistas gráficos técnicos do movimento que o Ibov faz ou fez, né? Um rompimento aqui desse canal de baixa, um pullback na linha superior, né, esse pullback aqui e uma remetida para cima, movimentos bem previsíveis, ok, pessoal? Então vamos ver o que vai acontecer com o nosso Ibov na semana que vem. Ao dólar, com relação ao dólar, vamos ver o dólar. O dólar continua no seu canal de baixa. Agora nós vamos lembrar que nós reajustamos os limites daquele canal de baixa, né? Esse canalzão aqui de baixa. Esse canal de baixa aqui, o dólar continua respeitando. Tinha perdido o suporte na faixa de 4,93 e os preços continuam já fazendo agora um topo descendente, pessoal. Tá? Então o dólar continua na sua trajetória agora baixista, tá indo em direção ao suporte na faixa de 4,67, 4,68 nessa faixa, ok? É bom registrar a posição da média 72 períodos também, já pressionando o dólar para baixo. Reparem como o dólar sentiu a média 72 períodos em cima, não resistiu e mergulhou para baixo. Ok, pessoal? Então vamos ver os papéis. Banco do Brasil, para começar, tradicionalmente. Vamos olhar aqui o Banco do Brasil.
Pessoal, o Banco do Brasil continua no seu movimento normal, tendência de alta, numa correção natural depois daquele movimento forte, depois daquela ruptura, né, dessas resistências. Uma era 35,10, 35,12 e a outra mais acima. Os preços romperam e agora estão formando uma zona de congestão normal dentro desse cenário, pessoal, normal dentro desse cenário. Então os preços tendem a ficar limitados nesses parâmetros. Deixa eu desenhar aqui direito esses parâmetros. Essa de novo aqui, vamos ver aqui, ó, pessoal, uma pequena resistência, tá? Os preços tendem a ficar um pouco mais tempo nesse pequeno retângulo para continuar o movimento altista, fazendo aqueles nossos tradicionais topos e fundos ascendentes. É isso que se espera. Se os preços não obedecerem o limite inferior dessa pequena zona de congestão, estou falando aí uma coisa entre 36,70 mais ou menos, ou seja, se os preços não respeitarem esse pequeno suporte dessa pequena figura, aí a correção pode, os preços podem sofrer uma correção mais forte, encostando nessa antiga resistência, agora suporte, na faixa. Essa resistência antigo suporte está na faixa ali de 35,70, pessoal. Vamos dar uma olhada, vamos abrir mais aqui esse zoom, pra vocês verem aqui onde é que eu estou tirando isso. Ó, nessa faixa aqui, ó, essa faixa aqui desse topo aqui, ó, 35,70. Então os preços podem até corrigir nesse limite 35,70, que seria uma movimentação normal dentro da tendência de alta. Vamos olhar aqui agora Bradesco. Vamos olhar Bradesco. Bradesco está numa situação um pouco mais, vamos dizer assim, inicial, está mais no início do movimento altista do que Banco do Brasil. O Banco do Brasil já fez seu movimento altista e agora está fazendo uma congestão acima da resistência. Bradesco, ele está rompendo uma linha de tendência de baixa de longo prazo, né? E ainda está fazendo o movimento ascendente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu tracei uma pequena linha de tendência de alta aqui, ó, para monitorar o curto prazo dos preços do papel. Então, enquanto os preços estiverem acima dessa linha de tendência de curtíssimo prazo, os comprados podem ficar despreocupados. Mas o que chama a atenção de Bradesco foi a ruptura da grande figura, né, do grande triângulo, que é esse triângulo aqui, ó, essa linha de tendência de baixa com esse suporte. Então, devido às grandes dimensões, né, dessa figura, acredita-se estatisticamente, tá, que esse padrão de ruptura sugere um movimento forte altista, ok, pessoal? Existe uma resistência aqui na faixa dos R$ 22, onde os preços podem embaralhar nessa sua empreitada. Vamos ver os preços, caso eles retornem. Deixa eu aumentar aqui essa linha de tendência de baixa aqui, ó. Se os preços retornarem para dentro dessa linha de tendência de baixa, onde, se eles fizerem esse movimento, também retornariam para dentro dessa pequena resistência, fraca de R$19,96, R$20, aí os preços podem novamente embaralhar, ok? Registra-se também os preços trabalhando acima da média 72 períodos, o que não é lá a grande vantagem, devido à média 72 estar trabalhando dentro dessa zona aqui de congestão, pessoal. Então a média fica um pouco, ela deixa de ser tão importante quando ela aparece
ou quando ela está dentro de um movimento de tendência, ok? Vamos ver agora o que acontece. Vamos olhar a Cosan. Pessoal, Cosan, movimento de Cosan nos últimos pregões foi muito interessante. A Cosan, ela rompeu uma linha de tendência de baixa de curtíssimo prazo, tá? Os preços fizeram um pullback na direção dela, sem ultrapassar novamente, sem retornar para baixo dela, voltaram forte, romperam esta resistência, tá? Essa movimentação aqui, ó, é um pivô de alta. Vamos delinear aqui o nosso pivô de alta. Vamos pegar aqui o setinho mais aqui, ó. Fundo, topo, um fundo maior do que o anterior, novamente uma subida, rompendo a resistência, fizemos a Cosan fez um pivô de alta, dando uma sinalização de que uma reversão poderia acontecer. Então, eles fizeram um pivô de alta, romperam a linha de tendência de baixa de curto prazo e romperam a linha de tendência de baixa de maior prazo e também romperam a média 72 períodos, pessoal. Muito vetor sendo vencido com a movimentação de Cosan nos últimos dias. Agora, os preços agora precisam romper a linha de tendência de baixa que vem lá de agosto de 2021, essa linha de tendência de baixa aqui mais tênue, de mais de longo prazo. Vamos ver aí o que vai acontecer. No médio e longo prazo, vocês reparem que os preços não estão fazendo topos e fundos ascendentes padrão, eles estão aleatórios. O que chamou atenção basicamente desse movimento de Cosan foi a formação desse pivô de alta, já falado, né? Do pivô de alta e as rupturas dessas linhas de tendência de baixa, mas ainda dentro de uma congestão maior, né? Então vamos ver o que vai acontecer com os preços de Cosan. Eles miram a linha de tendência de baixa de maior prazo. Se os preços retornarem para dentro da linha de tendência de baixa de curto prazo ainda, né, pessoal? Aí os preços vão confirmar, né, uma movimentação aleatória, uma movimentação indefinida. Então a situação é meio complicada, né? Tá meio complicada de Cosan. Vamos olhar a Petrobras. Vamos olhar Petrobras. Pessoal, Petrobras. Vamos delinear aqui aquelas nossas antigas resistências e suportes, né? Vamos lembrar para todo mundo o que estava acontecendo com Petrobras. Então, Petrobras estava no movimento altista, tá? Então, os preços entraram numa zona de congestão entre 29,10, 29,20 e esses 24,50 aproximadamente. Os preços romperam essa zona de congestão, fizeram uma resistência, fizeram um topo. Deixa eu aumentar aqui o zoom, puxar um pouquinho para baixo. Os preços fizeram um topo, pessoal. Confirmaram um topo aqui nesse ponto. Os preços retornaram, mas não conseguiram agora romper esse topo que era agora uma resistência. Então os preços corrigiram, tá? Quebrando o padrão de topos e fundos crescentes ou ascendentes, como vocês preferirem. Então aqui, ó, esses topos e fundos ascendentes foram interrompidos com essa confirmação de um novo topo, tá? Aqui, ó, os preços, para manter o padrão, eles deveriam vencer essa resistência, mantendo o padrão de topos e fundos ascendentes. Mas como eles respeitaram essa resistência,
Deixa eu ver aqui a faixa da resistência, foi a máxima de 4 pregões atrás, aí na faixa de 32,60 mais ou menos, os preços fizeram um novo topo e agora confirmaram uma correção. Agora basta saber as projeções dessa correção. A primeira projeção seria esse suporte fraco na faixa de 29,90 por aí, 29,95. E a segunda mais forte seria naquele limite superior da antiga zona de congestão de 29,15. Então os preços não podem ultrapassar esses 29,15, pessoal, sob pena de ingressarem novamente naquela antiga zona de congestão. É interessante também registrar que os preços estão trabalhando acima da média 72 períodos, que é essa média vermelha, e aquela linha de tendência de alta. Tá? Então, os preços ainda estão numa tendência de alta de longo prazo, apenas sofrendo uma correção. Tá? Então, os preços para reverterem de alta para baixa, seria necessário romper tanto essa antiga resistência, agora suporte dos 29,15, como essa linha de tendência de alta de longo prazo, ok? Vamos olhar agora a Rail. Rail, pessoal, olha o movimento forte de Rail, mas ainda congestionada. Os preços ainda estão congestionados, como mostra essa linha de tendência de baixa de longuíssimo prazo, tá? Que está tanto essa linha de tendência de baixa de longo prazo como este suporte. Então os preços estão ainda trabalhando dentro dessa figura, dentro dessas linhas, ainda não mostrando reversão dessa tendência de baixa. Os preços só vão fazê-lo se romperem a mesma linha de tendência de baixa. Ok, pessoal? Estão testando aqui a média 72 períodos, tá? Mas os preços só vão liberar mesmo para alta quando romperem essa linha de tendência de baixa. Então, por enquanto, apesar dessa alta forte de ontem, né, principalmente, ainda estão indefinidos em termos de tendência, tá, pessoal? Vamos lá falar de SUSB3. Pessoal, SUSB3 também numa zona de congestão, né? Nós tínhamos falado que a SUSB3 está, né, definiu duas linhas duas regiões de indefinição. Uma foi essa daqui e a outra foi esta daqui. Então os preços estão variando, tá? Uma hora eles estão em cima, entre 52,39 e 61,90, e em outros momentos eles ficam em 47,10 e 52,40. Agora os preços estão de novo na parte de cima, tá? Os preços precisam liberar, rompendo essa linha de tendência de baixa, para liberar e mostrar força e mostrar que os preços vão reagir e reverter para a alta. Vamos olhar a nossa querida Uzi Minas. Pessoal, Uzi Minas, depois dos preços romperem aquele canal de baixa de médio prazo, entrando em médio prazo, né, de curto e médio prazo, foi esse canal aqui, os preços romperam esse canal, como está mostrado aqui na figura, os preços romperam o canal e agora entraram de lado. A média 72 aqui está muito próxima, tá? Os preços estão de lado. Os preços não podem voltar, retornar para dentro do canal sob pena de abortar o movimento de ruptura, ou seja, essa sinalização de força de alta. Os preços agora precisam, no máximo, recuarem até o limite dessa linha superior para uma posterior arremetida para cima, tá? Existe também essa linha de tendência de baixa que vem lá de cima, vem lá de maio de 2021, que também precisa ser vencida para os preços mostrarem a força de reverter essa tendência, essa forte tendência de baixa de longo prazo. Vamos olhar a Vale. Pessoal, a Vale, movimentação importante de Vale. A Vale, depois de romper
aquele canal de baixa, tá revertendo aquela antiga tendência de alta, ela estava fazendo, os preços romperam esse canal de alta, tá? Fizeram um movimento muito forte para baixo, fizeram um topo que nos permitiu traçar uma nova linha de tendência de baixa, os preços romperam, fizeram um pullback e agora estão arremetendo, rompendo a média de 72 períodos, pessoal. Interessante o movimento de Vale. Agora os preços precisam romper essa linha de tendência de baixa que vem de março, ainda de curto prazo. Os preços precisam agora vencer esse obstáculo e reverter de uma vez por todas essa sinalização, essa tendência de baixa que está sendo mostrada. Precisamos também delinear uma nova linha de tendência de alta que já nos é possível traçar devido à formação desses dois fundos, esse fundo e esse fundo, e aqui os comprados podem monitorar a movimentação dos preços através dessa nova linha de tendência de alta. Então, se os preços voltarem para. Então, nós temos duas orientações aqui. Essa linha de tendência de baixa precisa ser rompida e essa linha de tendência de alta que não pode ser rompida para os comprados, não é isso, pessoal? Então, se os preços perderem essa linha de tendência de alta aqui, os preços vão abortar essa movimentação altista. Caso contrário, se eles romperem a linha de tendência de baixa de curto prazo, eles vão mostrar força e reverter de vez a tendência de baixa. Vamos olhar agora aqueles três papéis. Vamos lá. A MER3. Vamos lá, pessoal. A MER3 ingressou aqui naquele canalzinho de baixa. Foi rompido o canal de baixa, mas os preços não seguiram em frente. Voltaram e agora nós vamos ter que alterar. Como esse canal não foi obedecido aos padrões, né, desse rompimento, onde se esperava um movimento mais forte em direção à média 72, os preços não obedeceram ao padrão, então e nos força a dar uma alterada, uma atualizada neste canal. Agora vamos botar o canal, vamos manter o canal aqui nesses dois topos e agora colocar a linha paralela no fundo, naquele fundo, no fundo máximo ou fundo mínimo, né? Que foi esse fundo aqui onde nós podemos traçar aqui uma paralela, tá? Tocando no maior fundo, tá? Seguindo essa linha de tendência de baixa que foi formada pousando essa linha nos dois maiores topos, ok? Então, aquele canal que estava estreito aumentou as suas dimensões, né? Então vamos olhar agora, os preços agora tem que romper, né, esse canal para mostrar força. Está complicada a situação de AMER3. Vamos olhar a ELET6. Vamos olhar a ELET6. Pessoal, o ELET6 aqui podemos traçar aqui rapidamente as nossas linhas de tendência. Olha aqui, temos uma linha de tendência aqui de maior prazo, que vem de janeiro de 2022, e temos uma mais fechada, o que significa que os compradores estão no comando com maior força. Temos uma linha de resistência aqui, ó, foi formado aquele topo, né? Vou traçar de novo aqui essa linha de tendência de alta, uma mais aberta e a outra mais fechada aqui nesse ponto. Então os preços romperam aquela resistência, chegaram a evoluir um pouco, os preços agora estão corrigindo e não podem retornar para dentro da resistência superada, que agora é suporte dos 41,30, tá? Sob pena de abortar o movimento. Essa linha de tendência de alta também pode servir para os comprados para monitorar esta nova tendência de alta do papel, tá? Então, é bom registrar a média 72 períodos também trabalhando como suporte. E por último, vamos falar de IDUC. Pessoal, olha de novo, chamando a atenção novamente
a Eduque naquele canal dela de baixa muito forte que vem lá de junho de 2021. Olha o trabalho da média 72 períodos com relação, pressionando toda vez que os preços tocam lá, os preços retornam, pessoal, para próximo da linha inferior. Estão fazendo isso agora, tá? Então, nada a fazer para Eduque. Tendência de baixa desenfreada. Então é isso aí, pessoal. Então o mercado essa semana, no final dessa semana, arrancou forte, né? Deu uma arrancada forte, rompendo aí a média 72 períodos, mostrando alguma força. Obstáculos têm que ser vencidos, né? Para, de uma forma definitiva, mostrar a força da reversão dessa tendência de baixa do Ibov, ok? Essa resistência de 115.500 pontos é super importante para os preços mostrarem essa força. Ok? Um grande abraço para todos, um bom fim de semana e até segunda-feira.